as crianças, as pessoas com dificuldade de alimento, passando necessidade para arrecadar dinheiro aqui no Brasil? A visão é de revolta, é de descontentamento. Eles entendem que eles usam essas imagens, não é, como forma de explorar, digamos, não sei se o termo é feliz, mas sim de tirar vantagem. Porque muitos aqui se comovem quando assistem, não é? Situações de crianças naquelas condições. E as pessoas ficam atraídas, comovidas e vão fazendo de coração. O problema que se coloca é a aplicação dos recursos que esses nossos irmãos cristãos missionários, não é, recebem em termos práticos. Você já imagina um missionário na Guiné quase há 20 anos que não fez nenhuma, não construiu igreja digno para cultuar. É mesmo? O edifício mesmo para eles, não, irmãos, poderem cultuar e adorar, 20 anos, 30 anos, é naquela baraca. Não recebe ajuda. E eu conheço e vi discutir sobre isso, um que recebeu ajuda de um projeto que era para ajudar as crianças nas escolas. Depois não fez isso. Não investiu, porque depois houve situações lá em que eu demonstrei o meu desagrado, a forma como ele tratava, não é, alguns professores, irmãos cristãos, injustiçando-lhe, disse, não, isso não pode acontecer. Não, eu vou continuar dizendo, eu não vou continuar com você porque isso é errado. Nós somos uma escola evangélica, nós somos cristãos, temos que ser bênçãos e úteis, respeitando a lei. Ele quis continuar, eu disse que eu vou sair. Depois não houve aquela aplicação daquele projeto. Mas ele mesmo me falou que os irmãos aqui no Brasil ajudaram para que as crianças tenham de comer na escola. E depois aplicou? Não aplicou. Mas aqui tem um problema. Por quê? Porque se não faz essa exposição da realidade lá da África, pedindo ajuda para os irmãos, não recebe ajuda. Mas quando faz a exposição, usa os irmãos africanos lá com necessidades para tocar no coração das pessoas, para contribuir, as pessoas contribuem, o dinheiro chega e não há essa repartição, o que fazer? Bom, pelo menos os que acabam perdendo com isto é as vítimas, quer dizer, as pessoas que foram usadas como meios para atrair esses fundos. Não é? Eu acho que próprio o autor, nesse caso, o missionário, não sei se ele consegue ficar com consciência tranquila face a isso, não sei explicar, mas são situações... É lamentável e é triste. E aquilo está a desacreditar, não é? Quando o missionário chega do Brasil para lá, o povo já fica com reserva. Porque eu estou a dizer... Não são todos os missionários, não. Mas a maior parte fazem isso. Não é a minoria, a maior parte. A maior parte dos missionários fazem isso. No caso da Guiné, que eu vi, eu assisti, eu posso explicar, e eu estou falando com convicção, porque eu já vi. Eu servi como obreiro. Eu viajei, eu vi o missionário alterando dados financeiros para prestar conta. Um missionário aqui ajudou ele, no dia em que esse aqui foi lá na Guiné para prestar conta, eu estava presente. Ele contou outras coisas que não correspondem. Mas isso é uma denúncia muito forte. Então, a igreja brasileira, os líderes que enviam os missionários, tinham que ter algum projeto de fiscalização desses recursos. Para mim, eu incentivo isso. Líderes, obreiros aqui no Brasil que mandam missionários, que arranjem mecanismos de saber se a ajuda que eles mandam são aplicáveis ou não. Você já imagina um obreiro que recebe 460 e tal reais. Um obreiro que está no campo a servir. O que é 468 reais? Aqui para nós... A pessoa não tem outra coisa a fazer, ele se dedicou ao ministério e vai ganhando por mês um valor de 400 e tal reais. Eu vi. Eu estou falando coisas que eu vi e assisti. Isso aqui, os líderes, os responsáveis dos ministérios aqui, têm que trabalhar isto, porque se isto continuar, vai desacreditar. E nós vamos perder campo com esse comportamento, e vamos perder espaços com esse comportamento. Se o recurso canalizado para missões fosse aplicado a muitos problemas que hoje se discutem, estariam sendo resolvidos. Então, nessa sua fala aí, dá para entender que muitas pessoas estão até desacreditando do evangelho por causa do comportamento desses missionários? Sim, pela testemunha desses missionários, muitos já não acreditam. Então há uma descrença para a aceitação. Como é que é possível alguém que veio do outro país como missionário e ter um comportamento de alguém mau? A dor,
as lágrimas internas têm impacto. Alguém que chora sem as lágrimas correrem nos olhos e chora interno, é triste. No nosso contexto, muitos estão chorando pela presença desses missionários que foram enviados para ser bênção e não estão sendo. Estão usando os povos. E mais, a forma como eles lidam com os obreiros locais é de desprezo. Esse aqui eu vi, eu assisti. Forma como ele tratava os irmãos pastores locais do ministério. Missionários brasileiros. Sim. Não todos. Estou fazendo menção dos casos que eu vi. E é de comportamento de desprezo. Só porque a pessoa veio do exterior, só porque consegue dar uma mãozinha a esse obreiro local, aí trata ele como se fosse que não é nada. Isso não é comportamento de alguém que foi fazer a obra, que foi servir, que foi para ser bênção. Esse quadro, se os líderes locais aqui do Brasil não trabalharem que isto seja mudado, vamos ter problema. O problema é que são casos que fazem mais barulho do que os que fazem Exatamente. certo. Tem muitos que investem, dedicam, quer dizer, no nosso contexto, não é? Começa a fazer algo de bom. É o povo que vai publicando suas ações. Cada um chega, olha, veio um missionário aqui, esse é diferente, ele faz isto, principalmente projetos sociais. Uma vez que os governos locais não conseguem assegurar a educação em grande escala, não é? Era a igreja poder aproveitar disto. Contrariamente, não é? Eles não fazem. Por exemplo, maiores escolas de educação na Guiné são escolas católicas. Com um rigor, uma disciplina, pagam os técnicos melhor e cuidam. Escolas evangélicas na Guiné, eu estou falando o que eu sei, são escolas com mais processos na justiça. Reclamação da forma como são pagos os trabalhadores, a forma como lidam com os professores, as injustiças, as denúncias que são feitas nos serviços do Ministério do Trabalho, não sei o quê. São mais escolas evangélicas. Inclusive, um professor da minha faculdade, que é o advogado, não é? Ele falou comigo, francamente. Maiores escolas com problemas da Guiné são escolas evangélicas. Mas por que isto? Usam os irmãos cristãos de bom coração, em vez de sermos... Quer dizer, vamos voltar aqui o termo ignorante. Também somos muito ignorantes. Sabemos a verdade e fazemos ao contrário. E a Bíblia diz, conheceis a verdade vos libertará. Então, para mim, esse apelo que o senhor fez, eu vou fazer uso dela. Os líderes cá no Brasil, que mandam os missionários, é melhor que os sigam, para saber se o investimento que fazem corresponde ou não. Se estão sendo mesmo úteis ou não. Porque senão vai gerar descrédito. E já está a gerar descrédito. Já há o descrédito, né? Já há um descrédito. Há sempre desconfiança, meu amigo. E nesse contexto, os muçulmanos acabam crescendo absurdamente. Obviamente, meu irmão. Mas chega, você precisa dar hoje. Sabe? No final do mês eu garanto. É só você se converter. E antes do final do mês você já tem na mão. E eles garantem mesmo. Mas eles não enrolam, não. Eles dão e garantem. Porque sabem que uma barriga vazia precisa. Então, a única forma de conseguir tirar aquela pessoa, não é? E tê-la na posse, é fazendo essas ajudas. E os recursos, eles investem? Nós não podemos, por exemplo, não dá para comparar o investimento que os muçulmanos fazem para a causa do Islão com os evangélicos. Não. Eles investem mais. Os muçulmanos investem mais? Investem mais. Por exemplo, uma organização americana desenvolveu um estudo, Global Frontier Missions. 60 anos. Não é? As religiões que mais cresceram é o islamismo, hinduísmo, budismo e na quarta posição vem os evangélicos. Sabe quantos por cento cresceram os muçulmanos nesse intervalo de 60 anos? Quanto? 500%. Meu Deus, muita coisa. O hinduísmo cresceu 167%. Budismo cresceu 145%. Sabe quantos evangélicos cresceram? 47%.
Meu Deus do céu. A minha visão é que os africanos olham para o Brasil e vê aqui uma agência de avivamento e de missionário. Exato. Mas Na cabeça de muitos ainda é. É.